Eu sou Caio Ferreira e hoje apresentarei um breve e sucinto vídeo sobre ensaios metalográficos, o que são, seus objetivos e como diferenciar a análise macrográfica de análise micrográfica. A análise segue um padrão, segundo a norma ISO/TR 20580 do ano de 2022, que define 6 processos principais para uma análise metalográfica bem-sucedida. São eles: corte, embutimento, lixamento, polimento, ataque químico e, por fim, a análise da peça já tratada sobre o aparelho de microscopia. A análise metalográfica busca compreender as macro e microestruturas presentes em um material metálico, para assim compreender onde ele poderá ser melhor aplicado dentro da indústria, suas fraquezas e vantagens, seus defeitos, as fases e etc. É importante também ressaltar a diferença principal entre análises macrográficas e micrográficas. As análises macrográficas buscam perceber erros e detalhes superficiais da amostra, podendo ser utilizada uma lente de até 50 vezes de aproximação. Já a análise micrográfica busca entender e identificar a microestrutura presente no material, deixando assim de analisar uma grande área de atuação. Esses detalhes compreendem grãos, fases, microestrutura, obviamente, e também defeitos. Primeiramente, deve-se escolher a amostra a ser analisada e levá-la a uma serra policorte, para que a mesma corte a peça até o tamanho adequado. Deve-se posicionar a peça na zona de corte, perpendicularmente à serra, apertar os parafusos de fixação manualmente e depois reforçar o aperto com o uso de alicate. Posicionar as mangueiras do fluido de corte logo acima da amostra, colocar a proteção interna, fechar a tampa e ligar o equipamento. A alavanca que aproxima a serra estará no ponto morto. A aproximação deve ser gradual e sem aplicação de muito peso, trazendo a alavanca para a cera até sentir uma leve pressão e perceber faíscas saindo da amostra. Repita o processo de aproximação da serra até a peça ser varada por completo. Desligue a máquina, aguarde a rotação do disco cessar e retire a amostra já cortada e pronta para o processo a seguir. O embutimento. É a etapa que vem logo depois do corte. A sua função é embutir a peça em baquelite, para que as próximas etapas possam ser executadas com mais perfeição e facilidade, desde que, por exemplo, o lixamento e o polimento, eles necessitam certa uniformidade em toda a sua superfície para que ele seja considerado como boa execução. Além disso, o embutimento ele facilita o manuseio da peça para as próximas etapas. Esse embutimento ele é feito numa embutidora, onde primeiro se levanta os dentes da parte de cima dessa embutidora, centraliza a peça no espaço designado para ela e puxa a alavanca lateral para que essa peça desça. Por fim, com o uso de um funil, é despejado o pó de baquelite nela. A máquina deve ser fechada e configurada logo a seguir, com sua temperatura de aquecimento e resfriamento em seu visor, já que o objetivo aqui é o baquelite ser fundido para gerar uma base sólida para a peça. O processo de lixamento consiste em desgastar uma face de uma amostra até que suas ranhuras sejam imperceptíveis a olho nu e comece a parecer um princípio de um espelho. A peça deve começar com a lixa 80 e vai aumentando conforme o processo. As lixas utilizadas foram 80, 120, 180, 300, 600 e 1200. Vale ressaltar que o número da lixa corresponde ao seu grão, e quanto maior o número, menor o grão, ou seja, mais finos são as ranhuras que ele faz. As 3 primeiras lixas foram usadas à mão, e é preciso tomar cuidado para que a pressão seja constante e as ranhuras fiquem uniformes. Outra coisa importante de ter em mente durante o processo de lixamento é saber que cada vez que se troca a lixa para um grau menor, é necessário virar a peça em 90 graus, para que os novos riscos sobreponham os anteriores. Após a lixa de 180, passamos para a lixadeira, que é uma máquina que gira a lixa e o técnico precisa apenas segurá-la constantemente, o que facilita muito o trabalho.
O polimento é uma sequência do lixamento e é feito na mesma máquina. Durante o polimento, o princípio de espelho visto na etapa anterior se torna quase perfeito, pois já não se pode mais ver riscos sem o uso de um microscópio. O polimento é a última etapa antes do ataque químico. O ataque químico é um processo muito importante, pois visa trazer maior assertividade e clareza para o momento da análise. Trata-se de uma etapa gradual e cuidadosa, diretamente ligada ao corpo de prova que será examinado. Esse ataque consiste no contato da superfície a ser visualizada com o reagente químico, responsável por remover a camada superficial da área desejada. Assim, torna-se possível observar melhor a microestrutura da peça e, em alguns casos, até eliminar pequenas ranhuras provenientes do processo de lixamento e polimento realizados anteriormente. As etapas desse procedimento ocorrem da seguinte forma. Inicialmente, a amostra é preparada para que sejam removidas quaisquer camadas de oxidação ou materiais indesejados presentes em sua superfície. Em seguida, escolhe-se o reagente químico a ser utilizado. É fundamental que essa substância seja compatível com o tipo de metal que será analisado. Depois, a amostra é imersa no reagente previamente colocado em um recipiente. Ao entrar em contato com a substância, a peça é deixada em repouso por um curto período, evitando interferências no ataque. Após o tempo necessário, a amostra é lavada para remover completamente o reagente químico. Concluídas essas etapas, o reagente químico é finalizado e o corpo de prova estará pronto para análise microscópica. A análise microscópica, ou micrografia, é a fase final do ensaio metalográfico, mas isso não significa que é menos importante. Muito pelo contrário, todo ensaio é realizado visando a sua realização, que é responsável por revelar as características do material, sua microestrutura, suas propriedades, entre outras coisas. Essa análise é crucial para que se mantenha a qualidade do determinado material, que em nosso caso foi o aço 1020. A análise microscópica é feita justamente através do uso do microscópio. O usuário, primeiramente, coloca a peça no local determinado. Isso é algo que depende do equipamento, mas geralmente a peça ficará virada para cima, abaixo das lentes objetivas. A luz que vem delas deve ficar sobre a peça, como é possível ver na imagem. Após isso, o usuário posiciona seus olhos sobre as lentes oculares e checa se é necessário ajustá-las. Ele deve ver algo como as seguintes imagens. Depois, deve selecionar a lente objetiva desejada, ou seja, ampliação. O usuário deve escolher a lente objetiva, que corresponde ao quão perto ele vai ver a peça, o zoom. Isso possibilita ver diferentes características apenas trocando a lente, rotacionando o tambor, como indicado na imagem, vendo detalhes diferentes com cada lente, sendo elas normalmente de ampliação em 4 vezes, em 10 vezes, em 40 vezes e em 100 vezes, mas podendo também chegar até 500 vezes. Ao trocar a lente, é necessário reajustar o foco. O foco é determinado ao rotacionar o tambor ao lado do microscópio. Nele, há o ajuste grosso, que serve para encontrar a peça em seu campo de visão, e o ajuste fino, que é utilizado para dar o toque final no foco, para de fato conseguir enxergar a peça com qualidade. Após isso, é então realizada a análise. A visão do usuário do microscópio é projetada em um monitor, para que todos os presentes na sala possam também contribuir com a análise. Na imagem, vemos 2 fases principais: regiões escuras e uma divisão clara semelhante a um rejunte entre elas. A região escura é a perlita e a clara é a ferrita. São os componentes microestruturais mais comuns no aço 1020. Além disso, em nossas análises, foi possível identificar diversos arranhões devido ao mau processo de lixamento e polimento, a presença de alguns compostos orgânicos e, principalmente, foi possível identificar regiões alaranjadas, que indicam ferrugem. Na primeira imagem, vemos compostos orgânicos. Na segunda imagem, vemos arranhões e ferrugem. E na terceira imagem vemos principalmente arranhões. Concluindo, a análise microscópica é essencial para o ensaio metalográfico, também por ser o objetivo final do ensaio em si. Com ela, é possível identificar falhas no material antes que seja submetido a determinado processo industrial e garantir sua qualidade a longo prazo, sendo usado por todas as indústrias do planeta.